Boa noite. Julgamento do empresário Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele, já está na reta final do segundo dia. Sentença pode sair a qualquer momento. Produto Interno Bruto sobe 1,4% no primeiro trimestre. A atividade econômica brasileira teve o quinto maior crescimento do mundo no período. E você vai ver também. Consulta e contestação de descontos indevidos começam nos Correios para beneficiários do INSS. Advogado-geral da União diz que o governo vai usar recursos do orçamento federal para ressarcir as vítimas. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Receita Federal também já liberou o primeiro lote de restituições. O funkeiro MC Pose do Rodo, preso ontem, acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico e apologia ao crime, já está no complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro. Ao dar entrada no sistema prisional, ele declarou vínculo com a principal facção criminosa do Rio, o Comando Vermelho. Em protesto contra a prisão de MC Pose do Rodo, vários motociclistas fizeram um buzinaço durante a madrugada pelas ruas da Zona Norte do Rio. O chamado rolezinho foi organizado após convocação do também funkeiro Oruan nas redes sociais, que escreveu: o maior rolê de moto da história do Rio pela liberdade do Pose. Por volta das 2 horas da madrugada, os motociclistas pararam em frente ao presídio de Benfica, porta de entrada do sistema penitenciário do Rio, e onde o funkeiro passou por uma audiência de custódia. O grupamento de intervenção tática da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado usou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para dispersar o grupo. A Secretaria de Administração Penitenciária disse ter agido prontamente para conter o tumulto aqui na entrada do presídio de Benfica. Há indícios de que os manifestantes tentariam invadir a unidade, acreditando que o cantor ainda estivesse custodiado no local. MC Pose foi transferido ontem para a penitenciária Doutor Serrano Neves, conhecida como Bangu 3A, no complexo de Jericinó. A mudança foi feita depois que o cantor declarou durante o procedimento de triagem no presídio o vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho. Por segurança, MC Pose foi encaminhado para a unidade onde estão outros presos ligados à mesma facção, conforme determinam os protocolos do sistema penitenciário do Rio. MC Pose do Rodo é o nome artístico de Marlon Brendo Coelho Couto Silva. Ele foi preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e apologia ao crime. De acordo com a polícia, o funkeiro faz apresentações exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença de traficantes fortemente armados. Ladrões de banco fizeram moradores reféns e roubaram uma agência bancária na cidade de Carolina, no interior do Maranhão. Uma câmera de segurança registrou o som dos tiros disparados pelos bandidos próximo a um bar. Clientes sentados nas mesas, do lado de fora, são surpreendidos pelos criminosos. Uma outra câmera flagrou os ladrões chegando com 2 carros na porta da agência bancária. Em um deles, os reféns aparecem sem camisa, na caçamba de uma caminhonete e foram usados como escudo humano. Vídeos feitos por moradores mostram a quadrilha invadindo o banco usando placas de trânsito. Eles também usaram explosivos para conseguir entrar na agência. Saltando o banco do Bradesco. Antes da fuga, os criminosos atearam fogo em 2 veículos. A polícia procura por pistas e informações que possam levar à identificação do bando. Até agora, ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão não informou a quantia que foi roubada do banco. O influenciador Vitor Bellarmino, que teve a prisão revogada pela Justiça do Rio de Janeiro, deixou o presídio José Frederico Marques, em Benfica, no início da noite. Vitor se entregou à polícia no último dia 19, depois de ficar foragido por 10 meses. Ele é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta em julho do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade, no dia do casamento de Fábio. Na decisão, a juíza acolheu o pedido feito pela defesa, que alegou que não há mais risco à instrução do processo nem ameaça à ordem pública e determinou o cumprimento de medidas cautelares.
Metade das crianças e adolescentes que estudam na rede pública do Rio de Janeiro estão expostos aos efeitos da violência. Passos apressados, crianças e pais assustados. A caminho da escola, homens armados. Muitas vezes as aulas são suspensas. E quando são surpreendidos por confrontos já em sala de aula, alunos e professores são obrigados a buscar proteção. Em 2022, a violência afetou mais de 800 mil crianças e adolescentes de 1.800 escolas públicas em áreas dominadas por grupos armados no Rio de Janeiro. Os números são de um estudo do Unicef, em parceria com a plataforma Fogo Cruzado e pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para investigar o impacto dos conflitos na educação. Com o cruzamento dos dados, os pesquisadores também conseguiram identificar onde ficam as escolas mais afetadas pela violência. Os números encontrados refletem e reforçam um cenário de desigualdade social do Estado. A Zona Norte do Rio registrou o maior número de ocorrências. Foram 1.714 tiroteios. A região também tem a maior quantidade de escolas afetadas, 510. Já na Zona Sul, foram apenas 29 unidades. A região da Baixada Fluminense também chama a atenção, com 1.110 confrontos. No último dia 19, na Cidade de Deus, Zona Oeste, alunos tiveram que se abrigar em uma escola durante um confronto entre policiais civis e traficantes. Como é possível ensinar e aprender debaixo de fogo cruzado? No dia de hoje, na Cidade de Deus, há poucos minutos atrás eu recebi a ligação de profissionais de educação alertando que começaram a disparar fogos e as crianças entraram em desespero com medo de ser uma nova operação. Então, olha o estado psicológico, dessas crianças. Como é possível nós termos uma educação de qualidade nesse contexto? A pesquisa também faz recomendações às autoridades com foco na prevenção da violência. Entre elas, a implementação da Lei Agatha Félix, sancionada em 2021 e que garante prioridade nas investigações de crimes contra a vida de crianças e adolescentes. A menina Agatha tinha 8 anos quando foi baleada e morta durante uma ação policial. Quando você também tem esse direito à educação cerceado, a gente fala sobre educação sob cerco, a gente também está falando da capacidade daquela criança de aprender fundamentalmente. Então, é um conjunto de violações que estão acontecendo nesse momento, dentro desse contexto tão desafiador que é o da violência armada. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Cisâmnes, que investiga a venda de sentenças no Judiciário. Essa etapa mira um esquema criminoso de vazamento e comercialização de informações de investigações presididas pela Polícia Federal. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no Tocantins. Um dos alvos foi o prefeito da capital, Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Ele é suspeito de ter vazado informações privilegiadas sobre investigações e operações do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Cristiano Zanin, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, proibiu o prefeito de ter contato com outros investigados. Ele também não poderá deixar o país. Nas redes sociais, Siqueira Campos negou as acusações. Não levaram nenhum documento, nada foi encontrado de legal. Levaram o meu celular. Levaram o celular da Poliana. Até aí, nenhum problema. Qual é a investigação? Suposto vazamento de informação. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, até porque se tivesse, eu possivelmente saberia que teria alguma operação hoje, né? Zero. Vocês estão curiosos para saber como vai ficar o tempo no fim de semana e eu já trago o Igor Silveira para acabar logo com todas as dúvidas. Nos conte, Igor, vai continuar frio, vai esquentar um pouquinho? Como fica o sábado e domingo? Vamos lá, de manhã aquele gelado, aquele dia bem gelado e à tarde o sol aparece, o tempo fica mais agradável. Bom dia, boa noite para você, boa noite Augusto, boa noite para você que está em casa. Pois bem, durante o fim de semana, a frente fria ela continua em atuação, ela deve durar até a próxima terça-feira. O sol até aparece no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas não esquenta, aquele sol de geladeira. Agora em São Paulo o dia amanheceu gelado, olha, muita gente precisou sair bem agasalhado de casa porque esfriou bem. A temperatura mínima chegou na casa dos 9,6 graus. Olha, em Palheireiros, que fica no extremo sul da capital, os termômetros alcançaram 2,6 de mínima. Imagina o frio na região.
Amanhã não vai ser diferente, ainda esfria bastante pela manhã, com os termômetros alcançando 11 graus de mínima. A máxima não passa de 24 graus. A mesma condição vale para o domingo, 24 de máxima, na segunda 25 e na terça 26 graus. No Rio de Janeiro a mesma coisa, não esquenta muito, os termômetros não devem ultrapassar os 27 graus. No domingo 29 e na segunda e na terça 27 graus de máxima, não muda muita coisa. Agora, em Belo Horizonte, Vitória no Espírito Santo, ela tem estabilidade e previsão de chuva fraca em pontos isolados. Já no litoral nordestino tem previsão de chuva, mas no interior o tempo segue firme, seco e quente por lá. Agora, em toda a região norte tem bastante instabilidade e previsão de chuva que pode cair a qualquer hora do dia. No centro do país, tempo seco, mas também não esquenta muito. No mapa das temperaturas, a gente consegue ter uma ideia da situação. Olha, 32 graus amanhã em Manaus, mas com tempo estável, e no centro do país, 24 graus. E em Belo Horizonte, 25 de máxima, e no sul do país, 16 graus em Porto Alegre. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda Augusto. Obrigado, Igor. Para você também. Medicamentos injetáveis para diabetes, que já foram aprovados pela Anvisa para tratamento de obesidade, ganharam também o aval de sociedades médicas. As recomendações para prescrição dos medicamentos estão em um documento que será publicado ainda no primeiro semestre. Frederico estava quase 20 quilos acima do peso e com pressão alta quando procurou ajuda médica. O tratamento foi feito com um medicamento injetável chamado tirzepatida, indicado para diabetes e obesidade. E os resultados vieram rápido. Uma semana eu já tinha perdido aí uns 6 a 7 quilos. Na segunda semana eu perdi mais ou menos uns 2 quilos. E meio. As doses foram aplicadas semanalmente. Em 3 meses, Frederico perdeu 17 quilos. Essas fotos mostram o antes e depois. A saúde melhorou e ele ganhou mais qualidade de vida. Minha pressão voltou ao normal, que é 11/8, 12/8, perfeito. Meu colesterol foi lá no pé. O tratamento da obesidade com base em medicamentos usados inicialmente para diabetes ganhou novas diretrizes. As recomendações estão em um documento apresentado num congresso aqui em Belo Horizonte pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. De acordo com as orientações, o uso de remédios com os princípios ativos tirzepatida, semaglutida e liraglutida deve ser contínuo. Quando a gente retira a medicação, normalmente tem retorno da doença, uma progressão da doença, porque a obesidade não tem cura. Então, quando a gente entra com a medicação, a gente visa um controle metabólico e uma mudança no estilo de vida. As aplicações são indicadas, inclusive, para pacientes que tenham índice de massa corporal abaixo da faixa considerada sobrepeso, mas que já apresentem complicações relacionadas à obesidade. O objetivo deve ser a perda de pelo menos 10% do peso. Versões manipuladas dos medicamentos não são indicadas por falta de avaliação da Anvisa. Quanto mais médicos capacitados para ajudar pacientes com obesidade, melhor. E quanto menos estigma nós tivermos diante de um paciente obeso, não tendo preconceito com medicações diante da obesidade, acredito que as pacientes vão somente ter benefícios diante disso. As orientações para os profissionais da saúde tiveram aval de 15 associações médicas do país e foram elaboradas com base em evidências científicas que comprovaram a redução da obesidade. Não existe preço que pague isso. Vale cada centavo, cada detalhe. Estou extremamente satisfeito. O governo lançou uma série de medidas para reduzir a fila de espera para consultas com médicos especializados no SUS. A ação é uma parceria do governo com estados e municípios. O pacote batizado de Agora Tem Especialistas prevê medidas como a ampliação dos turnos em hospitais públicos, o uso de carretas com atendimento móvel e o transporte de pacientes até as unidades de saúde. A medida provisória também prevê a criação de um centro para desenvolver novas tecnologias de tratamento contra o câncer, a abertura de 3.000 novas vagas para a residência médica e o aumento da atenção primária à saúde, como medidas de prevenção de doenças. A promessa é fazer até 4.600.000 consultas e 9.400.000 exames por ano. A medida provisória também prevê a ampliação dos atendimentos de telemedicina para reduzir as filas em até 30%. O programa também prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento de pacientes do SUS, com foco em 6 áreas: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia,
oftalmologia e otorrinolaringologia. Empresas da área da saúde que têm débitos com a União vão poder ressarcir os valores devidos, fazendo atendimentos de pacientes do SUS. O governo federal vai fazer com que hospitais privados, filantrópicos, planos de saúde, trocando a dívida que eles têm com a União, ofereçam mais cirurgias, exames diagnósticos, consultas especializadas para essa pessoa. Durante o lançamento do programa, o presidente Lula se emocionou ao lembrar de um encontro que teve com uma paciente do SUS em estágio terminal, que pediu para abraçá-lo. Ela falou, eu vim te abraçar porque eu vou morrer. Possivelmente essa mulher, que estava com a cara de uma mulher muito humilde, ela não tenha feito o tratamento, sabe, certo, não teve a consulta na hora certa, não descobriu o câncer na hora certa. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Se tem uma coisa que todo mundo sabe é o seguinte, para morrer basta estar vivo. Mas se a gente puder garantir o retardamento da morte, sabe, por falta de tratamento médico, por falta do remédio, nós temos a obrigação de fazer isso. O Brasil tem hoje 8 casos prováveis de gripe aviária em investigação, segundo o painel diário do Ministério da Agricultura e Pecuária. O caso mais recente foi registrado ontem em Belo Horizonte. Um pombo silvestre que morreu foi levado para exames. Em Garapé, na Grande BH, a morte de uma galinha também está sendo analisada. Outros 6 possíveis casos estão em investigação no país, todos em aves silvestres ou domésticas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu hoje as testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder da suposta trama golpista de 8 de janeiro de 2023. Um dos depoimentos foi o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Igor Damasceno está em Brasília, tem as informações. Boa noite, Igor. Oi, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Mas após as eleições de 2022, ele já estava praticamente fora do cargo, já tinha inclusive se mudado de Brasília para cuidar da transição do governo paulista. Em depoimento, Tarcísio disse que após o pleito foi ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, pouquíssimas vezes, e disse que foi na condição de amigo do ex-presidente. Tarcísio disse, abre aspas, nesse período em que estive com o presidente, nessa reta final, nas visitas que eu fiz, ele jamais tocou nesse assunto, fecha aspas, fez menção à suposta trama golpista. Ele continua, abre aspas, e não mencionou qualquer tipo de ruptura. Esse assunto nunca veio a pauta, fecha aspas. O governador também reforçou outros depoimentos já colhidos, que após a derrota nas urnas eletrônicas, Bolsonaro estava triste e bastante abatido. Ele continuou, abre aspas, encontrei o presidente triste, resignado. O último comentário era lamentar, e a preocupação era de que a coisa desandasse, que houve interrupção no curso de reformas importantes. Preocupação sempre com o curso do país, fecha aspas. Então, essas são algumas das palavras de Tarcísio de Freitas no depoimento hoje na primeira turma do STF. Outro depoimento importante foi do ex-ministro da Casa Civil, atual senador Ciro Nogueira. Ele foi um dos responsáveis pela transição de governo e disse que o próprio ex-presidente o designou para isso, o que provaria que Bolsonaro tinha sim aceitado a derrota nas urnas eletrônicas. A última testemunha de defesa de Bolsonaro é o senador e também ex-ministro na gestão de Bolsonaro, Rogério Marinho. Esse depoimento deve acontecer na segunda-feira, às 3 da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. Termina daqui a pouco o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A Receita Federal também liberou hoje o primeiro lote de restituição, um montante de 11 bilhões, o maior valor pago em um único lote na história. A dona Elizabeth precisou mudar os planos que tinha para o valor da restituição. É que no meio do caminho apareceu uma obra inesperada. Eu estou com um problema aqui no telhado grave, eu quase sofri um acidente aqui.
né, nesse telhado que inclusive encontra-se calçado, né, com digamos assim, um trabalho que o meu irmão e o vizinho fizeram aqui, porque o telhado quase desceu, né? Então eu preciso realmente desse dinheiro para essa emergência. O Marcelo ainda não sabe quando vai receber a restituição, mas com o dinheiro, aí ele sabe bem o que vai fazer. É pagar minhas contas, porque como eu sou um pai de família que luto pelo sustento da minha casa e só eu que tenho renda, e todos os meses eu estou no vermelho, vai ser um momento de eu sair do cheque especial. Uma pesquisa feita pelo Serasa mostrou que a cada 3 brasileiros, 2 devem usar a restituição do imposto de renda para quitar uma dívida, pagar contas básicas ou inesperadas e limpar o nome. Preciso acertar a conta de luz principalmente, cartão de crédito, acertar. Foi pago um cartão com outro cartão. É o jeito que o brasileiro vai se virando. Isso vem de acordo com o aumento da inadimplência em todo o país que nós revelamos. São 76 milhões de brasileiros com um nome negativado na Serasa. Alguns estados já estão com mais da metade da população adulta na inadimplência. E São Paulo entrou nesse ranking no mês de abril. Então isso traz a realidade dos brasileiros que vão destinar esse dinheiro extra ao pagamento dessas dívidas. Já Luciano está no grupo que deixou para fazer a declaração do imposto de renda no último dia. No final, sempre no último dia. Hoje, até mais tarde mesmo, pegar com a pessoa que faz as continhas lá pra gente, a contadora, e levantar e sentar na frente do computador e mandar. Não é muito arriscado? Não. É o tempo que sobrou, né? O pagamento do segundo lote da restituição está programado para o dia 30 de junho. O PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado positivo do PIB foi puxado principalmente pelo desempenho da agropecuária, que registrou aumento de 12,2% no primeiro trimestre. A soja teve um desempenho bastante bom nesse início de ano e ajudou a ter esse crescimento forte do setor agora, no início de 25. O setor de serviços, que representa 70% da economia brasileira, avançou apenas 0,3%, mas continua favorecendo a atividade econômica. É o caso desta pizzaria em São Paulo, que expandiu os negócios e contratou funcionários. Foi uma oportunidade que apareceu para mim, um processo que a gente fez, vim fazer um teste, acabei passando do teste, acabei gostando da empresa e acabei gostando da oportunidade que eles deram para mim poder trabalhar aqui nessa empresa. Quando eu vim trabalhar aqui foi meu primeiro emprego e eu estava desempregada. Aí foi meu primeiro emprego, foi aqui na Labraceira. O consumo voltou a subir e avançou 1% no primeiro trimestre. Nosso time de RH, inclusive, está passando por bom trabalho ali. Acho que nunca tivemos tantas contratações igual a gente teve no começo desse ano. O saldo do primeiro trimestre é de 3 trilhões de reais. Comparando com o primeiro trimestre de 2024, houve um crescimento de 2,9%, enquanto no acumulado dos últimos 4 trimestres, o PIB subiu 13,5%. Outros setores de destaque foram a indústria, com retração de 0,1%, e os investimentos, que subiram 3,1%. A expectativa dos economistas é de que o Produto Interno Bruto do Brasil tenha uma desaceleração gradual nos próximos trimestres. As altas taxas de juros devem continuar freando o desempenho de setores importantes da economia, como a indústria, e, consequentemente, deve impactar nas contratações pelo mercado de trabalho e também no poder de compra dos consumidores. O crescimento, olhando para frente, tende a desacelerar como efeito dessa taxa de juros. A gente também não tem mais uma política fiscal super expansionista que a gente presenciou no início do governo Lula. A gente tem o efeito de juros, mas tem uma política internacional também bastante conturbada. A guerra tarifária do Trump coloca muita incerteza no cenário, afeta especialmente a indústria brasileira. Então, quando a gente junta tudo isso, não dá para repetir o crescimento que a gente teve ano passado. Mais de 4.700 agências dos Correios começaram a auxiliar aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos em seus benefícios. O atendimento é gratuito. A dona Francisca veio acompanhada da neta a essa agência dos Correios na zona oeste de São Paulo e descobriu descontos indevidos na aposentadoria.
E sempre quando eu tirava o dinheiro, às vezes faltava, né? Não sabia o que estava acontecendo, não. A dona Cineide ficou aliviada ao ser informada que não havia descontos associativos no benefício. A gente tentou pelo Gov, né? Aí nós não estava conseguindo abrir. Foi rápido e prático aqui, graças a Deus. Pela manhã, o sistema do DataPrev teve instabilidade para os atendimentos presenciais. Houve uma suspeita de ataque hacker, mas a situação foi normalizada horas depois. Mais de 4.700 agências dos Correios, espalhadas por todo o país, estão habilitadas para auxiliar aposentados e pensionistas do INSS, que tiveram descontos fraudulentos. O atendimento é para quem tem dificuldade ou não consegue acessar os canais digitais como o aplicativo Meu INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social e os Correios esperam receber cerca de 2 milhões de beneficiários. Só é preciso um documento com foto para consultar a existência de descontos, contestar aqueles que não foram autorizados ou reconhecer se houve autorização. Também é possível consultar o resultado da contestação no prazo de 15 dias úteis após a entrada com o pedido, analisar e contestar a documentação apresentada pela associação e imprimir o protocolo com as orientações para acesso pelo telefone 135 e pelo Meu INSS. Até ontem, 11 milhões de pessoas que fizeram esse tipo de consulta. Desses 11 milhões, 7 milhões não tinham desconto algum. Dos 7 milhões, dos 4 milhões que tem, 2 sinalizaram que não. Os outros 2 viram o desconto, mas não sinalizaram nem que sim, nem que não. Então, esses são os grandes números. Quanto a valor, se a gente colocar consolidado, está um pouco mais de R$1 bilhão. Se 100% dos que contestaram forem realmente indevidos. Em Brasília, o advogado-geral da União disse que o governo vai usar recursos do orçamento federal para ressarcir as vítimas das fraudes. A determinação do governo do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. É evidentemente que o governo não vai ficar esperando de braços cruzados os aposentados serem ressarcidos por essas entidades. O que vai acontecer? O governo federal vai pagar com recursos da União e nós vamos nos ressarcir dessas entidades a partir da venda dos bens bloqueados. O ministro da Previdência Social, Valnei Queiroz, acompanhou os primeiros atendimentos na Agência Central dos Correios, no Recife. Quando encerrar todo o atendimento presencial pelo telefone e pelo Meu INSS, vai ser feita uma busca ativa. O que é isso? Nós vamos mandar o carro do INSS procurar aqueles últimos aposentados e pensionistas que tiveram desconto e não procuraram o sistema do INSS. Nós vamos mandar o Prev Barco, que são barcos da Previdência Social, para buscar comunidades ribeirinhas. Todos os aposentados e pensionistas serão ressarcidos. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que o INSS, a Câmara dos Deputados, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deem informações sobre as investigações de fraudes envolvendo os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O ministro é o relator de um mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que pede a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. Após as informações, a Procuradoria-Geral da República deverá apresentar um parecer sobre o mandado de segurança. O governo federal publicou o decreto que bloqueia 31 bilhões de reais no orçamento. O corte foi anunciado na semana passada como forma de cumprir a meta fiscal. Do total, 7 bilhões de reais são de emendas parlamentares e 24 bilhões de despesas dos ministérios, com exceção da pasta da educação. O maior corte nos ministérios será no da saúde, 5 bilhões e 900 milhões de reais. Bom, maio já não é mais o mês preferido para os casamentos. Segundo o levantamento da data de eventos, a maioria das cerimônias é realizada entre os meses de agosto e novembro. A Milena está com tudo pronto para casar em outubro. Só falta mesmo decidir um dos detalhes mais importantes para o grande dia. Estamos muito ansiosos. Está faltando somente a escolha do vestido. Hoje ele sai.
A opção dela de agendar o casamento para o segundo semestre é uma tendência. Se antes maio era o mês favorito das noivas, agora a maior parte das celebrações acontece entre agosto e novembro, de acordo com o levantamento da Data Eventos. O Pink percebe esse movimento. Ele é estilista de vestidos de festa há mais de 20 anos e tem uma loja na famosa Rua das Noivas, no centro de São Paulo. Já vem um bom tempo, alguns anos, que maio não é o mês queridinho das clientes, né? As noivas acabam escolhendo outros meses pela questão financeira, como eu te falei antes, mas maio ficou no nosso subconsciente, no nosso imaginário, que é o mês das noivas, mas é só uma grande lenda. Vestido de noiva, véu, grinalda e buquê. Itens tradicionais em um casamento. Mas que tal somar a esse sonho uma nova modalidade que está fazendo sucesso entre os casais? É o Destination Wedding. Ou seja, fazer a cerimônia na praia, no campo ou até fora do país. Do ano passado a este, a gente teve um crescimento de 30% para o Destination Wedding, né? E, consequentemente, a gente está com um ano que, consequentemente, ele será realmente de crescimento também. Então, realmente é uma tendência. E essa foi exatamente a escolha do casal Juliana e João. Eles escolheram a praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para trocar as alianças e fazer a cerimônia de casamento. Eu acho que, no fim, o casal precisa honrar a vontade deles, ter, sim, consideração pelas outras pessoas, mas fazer algo que tenha significado, que é para a vida toda, né? Sim. Então, é uma memória que fica, então é importante você fazer o que você tem vontade de fazer, e não o que os outros querem que você faça. O estado do Ceará registrou recorde de transplantes de órgãos e alcançou a maior marca em 26 anos. Entre os destaques está o transplante de córneas, que zerou a fila e colocou o estado no topo do ranking nacional. Francisco foi diagnosticado com insuficiência cardíaca em 2007. Ele saiu do Rio Grande do Norte para fazer um transplante de coração no Hospital de Messejana, que fica em Fortaleza e é referência na área. Eu me internei várias vezes em Mossoró, nos hospitais. Aí fizemos todos os exames, aí descobriram que o coração crescido. E estava muito crescido, já nas últimas. Aí o remédio era um transplante. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, o estado realizou em 2024 mais de 2.000 transplantes de órgãos e tecidos. A maior marca havia sido registrada em 2023, com a realização de 1.763 transplantes. O estado lidera o ranking brasileiro em transplantes de córnea por milhão de habitantes, à frente de São Paulo e Mato Grosso. E na região Nordeste, o estado liderou em transplantes de fígado. Vários fatores contribuíram para isso. Primeiro, a conscientização maior da população a respeito da doação de órgãos, a estruturação dos centros transplantadores, que tem melhorado a cada ano. A Secretaria da Saúde do Ceará atribui o aumento nos transplantes ao trabalho em equipe. Profissionais acompanham os familiares dos doadores em todas as etapas do processo. Além disso, reforçam a importância da doação de órgãos para salvar vidas. Isso traduz em vidas salvas, né? E outras transformadas, porque nós proporcionamos qualidade de vida para muitos cearenses, não só cearenses, mas outros brasileiros que procuram nosso estado. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgão, cerca de 66 mil pessoas estão na fila de espera de um órgão. Sandra celebra a vida do pai, que teve a sorte de receber um novo coração. Peço também que outras pessoas que possam fazer a doação também, que faça a doação para aquelas que também estão precisando, né? Então tem muita gente precisando, bastante.
O julgamento de Paulo Cupertino entrou hoje no segundo dia com a fase de debates entre acusação e defesa. O empresário é acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em julho de 2019. O repórter Giovanni César traz as informações ao vivo. Boa noite, Giovanni. Em que momento do júri está o julgamento agora? Boa noite. Todos os procedimentos em plenário foram encerrados. Os jurados estão reunidos nesse momento numa sala para decidir se Paulo Cupertino é culpado ou inocente e depois para que o juiz possa deliberar a sentença. Entre os dias de ontem e hoje, Paulo Cupertino negou ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele, João Alício e Miriam Selma. A advogada dele chegou a pedir, inclusive, a absolvição de Cupertino, alegando falta de provas mais contundentes da autoria. 7 testemunhas foram ouvidas hoje. A acusação usou o argumento de que só tinha Paulo Cupertino armado e as vítimas na cena do crime e que era impossível outra pessoa ter matado os 3. Outros 2 réus foram julgados hoje. Vanderlei Antunes e Eduardo Machado, eles eram acusados de ajudar na fuga e a esconder Paulo Cupertino, mas o Ministério Público pediu a absolvição desses 2 réus por ajudarem na produção de provas. A expectativa é que o julgamento, que a sentença saia daqui a pouco. Voltamos com vocês. Bom, você tem preferência aqui, Giovanni, se sair você nos chame imediatamente. Muito obrigada. Pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, mostra que a desaprovação do presidente Lula aumentou em maio. Segundo a pesquisa, 53,7% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente Lula. Na pesquisa anterior, realizada em abril, a desaprovação do presidente estava em 50,1%. Já 45,4% dos entrevistados responderam que aprovam o desempenho de Lula e 0,7% não souberam responder. Questionados sobre como avaliam o atual governo, 52,1% o classificaram como ruim ou péssimo. No levantamento anterior, eram 47,7%. Por outro lado, 41,9% dos entrevistados classificaram o governo como ótimo ou bom. Na pesquisa de abril, eram 40,2%, um aumento de 1,7 ponto percentual. 6% avaliaram o governo como regular. Em abril, esse percentual era de 9,6%. 0,1% não soube responder. Em relação à situação econômica do país, 51% das pessoas entrevistadas a classificaram como ruim, 16% normal e 33% boa. Sobre o emprego, 44% disseram que a situação do mercado de trabalho está ruim, 16% normal e 40% boa. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre como eles veem a situação econômica de suas famílias. 37% a classificaram como ruim, 25% como normal e 38% boa. A pesquisa Atlas Intel também fez um levantamento sobre as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026. Segundo o estudo, em um primeiro cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Lula, do PT, venceria com 44,1% dos votos. O governador ficaria em segundo lugar, com 33,1%. 4,7% dos entrevistados disseram que votariam em Ronaldo Caiado, do União Brasil, e 4,6% em Pablo Marçal, do PRTB. 3,6% em Ciro Gomes, do PDT. Ratinho Júnior, do PSD, apareceu como escolha de 2,1% dos entrevistados, seguido de Eduardo Leite, também do PSD, e de Romeu Zema, do Novo. Aqueles que não souberam responder ou que votariam em branco ou nulo somaram 4,6% dos entrevistados. A pesquisa Atlas Intel também questionou os entrevistados sobre um possível segundo turno em 2026 entre o presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas. Neste cenário, Tarcísio venceria com 48,9% e Lula ficaria com 45,1%. Em um cenário de segundo turno entre Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Michele venceria com 49,8%. Lula teria 45,3% dos votos.
A pesquisa ouviu 4.399 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 23 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Obrigado por sua companhia nesta sexta-feira. Uma ótima noite para você. Valeu, pessoal. Até amanhã, 7h20.